Boa tarde. Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Pedro César Dutra da Fonseca, proposta pelo vereador Mauro Zacher. Convidamos para compor a mesa dessa solenidade o senhor presidente dessa sessão e proponente desta homenagem, vereador Mauro Zacher. O senhor Pedro César Dutra da Fonseca, homenageado. Senhora Maria de Lourdes Furno da Silva, diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor Jaderson da Costa, presidente do Instituto Cérebro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Senhor Lúcio Olímpio de Carvalho Oliveira, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor Mário de Lima, presidente do Corecon. Tá bom, falo daqui. Não, mas lá no microfone. Eu vou lá? Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional.
amores, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra o senhor presidente dessa sessão e proponente desta homenagem, vereador Mauro Zacher. Muito boa tarde a todos. Grande alegria que nós recebemos nesta tarde os convidados do nosso homenageado, professor Pedro César Dutra Fonseca, no qual tive aqui o orgulho e a honra de poder propor nessa casa, e por unanimidade a Câmara de Vereadores aprovou esta distinção, esse título de cidadão de Porto Alegre, a este São Borgense de nascimento, esta figura da qual eu tenho um grande prestígio, uma grande admiração, e sobretudo tivemos alguns encontros aqui nessa casa já no passado, onde o Pedro nos deu a honra de fazer alguns debates, onde recordávamos aqui e debatíamos a Era Vargas. Depois, recentemente, nos encontramos agora nos corredores da Universidade Federal, onde eu também tenho grande orgulho de poder estar fazendo o mestrado profissional em Economia, onde eu aqui reencontro alguns professores, como vejo aqui o professor Hélio, o professor Gleison, o professor Sabino, meu querido orientador, o professor Fábio, que está lá em cima, meu amigo, companheiro, professor Cristian, enfim, há vários aqui colegas que a gente tem a oportunidade de reencontrá-lo depois de tanto tempo, né, que nós estivemos longe dos encontros presenciais, mas aqui todos nós voltando aos poucos com todos os cuidados, e aqueles que não puderam estar presentes conosco hoje poderão estar acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Eu quero aqui saudar de maneira muito especial também a senhora Maria de Lourdes Furno da Silva, que é a nossa diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, o senhor Jaderson da Costa, presidente do Instituto do Cérebro da PUC, o senhor Lúcio Olímpio de Carvalho Oliveira, presidente da DURGS, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o senhor Mário de Lima, presidente do nosso Corecom. E eu quero aqui propor aos que integram a mesa que nós podemos tranquilamente quebrar aqui os protocolos, e a palavra fica franqueada para aqueles que quiserem também usar, né, da palavra para poder aqui se referir ao nosso homenageado. Ok? O cerimonial está aqui conosco, o Zé. Zé, como eu sou o proponente, estou presidindo, né? A palavra está comigo, é isso? Então deixa eu usar a tribuna, eu acho que a gente fica um pouco mais à vontade. Toda uma função aqui que a gente cobre o escanteio e sai correndo para cabecear na área, né? Já que estou presidindo e também homenageando o nosso querido Pedro Fonseca. Pedro, me permita aqui, quem homenageia, acho que faz um devido papel aqui na homenagem, que é poder falar um pouquinho da tua vida de maneira resumida. Seria impossível aqui
nos referirmos a todo o teu currículo, que é bastante extenso, mas eu tentei aqui, de maneira resumida, tentar transmitir para aqueles que nos prestigiam na tarde de hoje, para aqueles que nos acompanham, esse teu laço com a universidade, esse teu papel com a história do nosso país e as tuas contribuições acadêmicas tão bem lembradas e tão bem reconhecidas pelos teus colegas e por uma sociedade que clama, né, por avanços e por um projeto de país. Estamos reunidos hoje aqui no plenário Otávio Rocha para ressaltar as qualidades desse ilustre são borgense, que por força da sua obstinação pessoal, pelo conhecimento, escolheu a capital gaúcha para se qualificar profissionalmente e viver. O Pedro é bacharel e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, pesquisador do CNPq desde 87, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da URGS, onde foi coordenador do pós-graduação em Economia, chefe do departamento, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, presidente da Câmara de Pesquisa, pró-reitor de pesquisa e vice-reitor. São apenas alguns dos predicados do Fonseca. Professor Fonseca foi coordenador da área de Economia da CAPES, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, de 97 a 2000, presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, de 2002 a 2004, atua como profissional e pesquisador na área de economia, com ênfase em economia brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento econômico, formação econômica do Brasil no século XX e história do pensamento econômico. Foi contemplado com menção honrosa no Prêmio Aralambos da Ampec 87, segundo lugar no 5º Prêmio do BNDES da Economia em 81, recebeu da FAPERGS o Prêmio Pesquisador Gaúcho em 2011, na área de Economia e Administração, coordenou a Rede Brasileira de Ensino e Desenvolvimento Econômico, foi membro do Comitê de Economia do CNPq 2011-2007 e diretor do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, Segov, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas é na sua visão desenvolvimentista nacional e no seu trabalho relacionado ao período Vargas que está o legado que nos aproximou em 2012, quando presidi essa Casa Legislativa e aqui realizamos atividades alusivas aos 130 anos do nascimento de Vargas. Lembro bem de suas palavras aqui neste momento plenário, no seminário que realizamos sobre a era Vargas. Disse: Getúlio Vargas tinha um projeto de nação. Pode ser contra ou a favor das suas ideias, aliás, Getúlio não tinha nada de perfeito, aliás, tinha muitos defeitos, mas é difícil ser indiferente a elas. Essa, entre outras afirmações, destacaram a importância e a coerência das ideias defendidas pelo ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas durante a sua vida pública. Autor do livro Vargas, O Capitalismo em Construção, ainda naquela oportunidade, o professor Fonseca apresentou os principais aspectos relevantes sobre o período Vargas e a marca que ele deixou para a história brasileira. Ao contrário de que muitos afirmavam de que Vargas era um político pragmático que sabia se adaptar às variadas circunstâncias, me recordo a fala do professor Fonseca dizendo que, ao ler todos os pronunciamentos do presidente Vargas durante a sua pesquisa e acompanhando a sua trajetória, constatou que ele sempre teve coerência de pensamento ao longo da vida e que foi muito firme ideologicamente. Mais recentemente, nos reencontramos nos corredores da Universidade Federal, como aqui citei anteriormente, onde realizo, então, o meu mestrado profissional. Mesmo sem ter sido seu aluno, pude ver o quanto o professor Pedro Fonseca é benquisto pela comunidade universitária. O intelectual completo, assim descrito pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, no prefácio do livro O Brasil em Construção, da qual tive a honra de receber do querido professor. Teoria, história e economia na obra de Pedro
César Dutra Fonseca, da editora URGS, que reúne 23 amigos, muitos deles aqui, e colegas, em uma homenagem por sua aposentadoria da universidade. Diz Bresser que Fonseca não é um mero economista, mas um economista político, do sentido clássico da expressão. Porque a teoria econômica explica o que deve explicar como os sistemas econômicos são coordenados pelo Estado e o mercado, e não simplesmente pelo mercado como quer a ortodoxia liberal neoclássica. Ele, segundo Bresser, é um economista nacionalista. É outro ponto que nos aproxima, porque entende que o desenvolvimento econômico é sempre o desenvolvimento de um Estado-nação que está em competição econômica com os outros países, sempre sob a ameaça da ocupação do seu mercado interno pelos países ricos. É desenvolvimentista, diz Bresser Pereira, que para ele o desenvolvimento econômico é o principal objetivo das sociedades modernas, e quando esse objetivo está realmente alcançado e o país está realizando o alcançamento, catch-up, Gleison, nesses momentos está intervindo moderada e estrategicamente no mercado. É descrito pelo ex-ministro ainda como um desenvolvimentista social e democrático, porque para ele o desenvolvimento só é legítimo se for democrático e só será desejável se proporcionar mais igualdade social. É esse prefácio na vida de Bresser Pereira, na visão de Bresser Pereira. Não poderia descrever melhor os motivos que me fizeram somar ao conjunto dos colegas que eu admiro. Não por isso, mas somada à contribuição de seus estudos, pesquisas, artigos, livros e ensinamentos para os estudantes, profissionais da economia e de outras áreas, públicas ou privadas, que dela necessitam para obter sucesso, que entendemos louvável lhe prestar essa homenagem. Dar-lhe o título de cidadão de Porto Alegre nada mais é do que o justo reconhecimento da cidade, que por meio do seu legislativo, o poder representativo do conjunto da população, concede ao professor Fonseca. É o reconhecimento do valor do seu trabalho, dedicação e participação no desenvolvimento econômico e social da capital de todos os gaúchos, concedendo-lhe o direito, o que de fato já havia se consolidado, a cidadania de Porto Alegre. Professor Fonseca, a partir de hoje o senhor integra o rol das figuras ilustres que receberam essa honraria. Um grupo seleto, qualificado, uma seleção de craques que em suas áreas de atuação profissional, social e humana se destacaram em benefício de uma Porto Alegre para todos nós. Querido professor, amigo, parabéns. Agora sim, de fato e de direito, um cidadão de Porto Alegre. Eu quero aqui concluir a minha fala dizendo que eu sou bastante restritivo, sou um vereador que poucas homenagens faço nessa casa, porque reservo ela para as pessoas que realmente eu acho que têm e que merecem esse reconhecimento da cidade. Eu me sinto muito orgulhoso de poder estar lhe homenageando. Talvez dos projetos aprovados aqui nessa casa, poucos nesses debates mais acirrados que nós estamos nesse momento que estamos vivendo no nosso país, poucos nos oportunizam falar de desenvolvimentismo, do papel do Estado, de bem-estar social. Aliás, essa casa aqui tem sido derrotada quando levanta esses temas. Mas, enfim, é o momento que passamos. E a sua contribuição intelectual, a contribuição de vários acadêmicos que eu vejo aqui, permitem, Christian, que a gente possa reafirmar o debate, reafirmar que nós temos uma grande missão ainda de colocar o nosso país no rol dos países desenvolvidos. E para isso, temos aí uma missão grande. Eu continuo com as minhas convicções, embora muitas delas aqui sendo derrotadas nesse plenário, mas eu me manterei firme e coerente com aquilo que eu acredito que é o melhor para o nosso país. Parabéns, que essa homenagem aqui realmente represente tudo aquilo que tu já e continua contribuindo para o nosso país, para o nosso Estado e para a nossa querida Porto Alegre. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o nosso homenageado, porque antes nós fizemos a entrega, né, Zé? Eu queria perguntar se alguém que está na mesa aqui gostaria de usar a palavra. Então, vamos combinar o tempo. Nós estamos aqui com tempo razoável, né? Então, eu vou pedir para o Lúcio, né? Então, o senhor Lúcio Olímpio de Carvalho, nosso presidente da ADUFURGS, Associação dos Docentes. Por favor, Lúcio. Eu não sei se quebra o protocolo ou não. Lúcio já está quebrado, não tem problema. Eu não poderia me furtar desse momento para saudar, primeiro, a iniciativa do vereador Mauro por conceder esse título ao professor Pedro. Nada mais justo, né, merecido do que o cidadão brasileiro receber agora o título de cidadão de Porto Alegre. O Pedro quase se confunde com a história da DURGS. A DURGS nasce em 78 e o Pedro se filia à DURGS poucos meses depois, no início de 79. Portanto, a história de construção da nossa luta sindical, o Pedro estava lá. Agora, eu me lembro, em 2018, e o Pedro deve lembrar, nós fizemos, dentro do sindicato, um seminário para discutir a conjuntura nacional, os pactos nacionais em curso e os desafios que estavam presentes e estavam por vir. E o Pedro lá alertava uma série de questões. E uma delas era a falta de sentimento de nação que havia no povo brasileiro, e outra a falta de um projeto de nação que colocava em risco a democracia. Ele alertava isso e naquele seminário, e isso é 2018, de quem tinha assim, a percepção do futuro que se construía. Ele dizia uma coisa, não sei se ele vai se lembrar, que havia um problema presente no Brasil, que o inimigo se tornava aquele que falava o diferente, aquele que era o diferente. Nós estávamos iniciando o processo do negacionismo, do obscurantismo. O Pedro merece muito, porque, acima de tudo, o Pedro é um democrata. E nós precisamos muito de democratas desse país para construir um novo projeto de nação. Meus parabéns, Pedro. Muito obrigado, presidente Lúcio. Eu também quero aqui oferecer a palavra, então, para a senhora Maria de Lourdes Furno da Silva, nossa diretora da Faculdade de Ciências Econômicas. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, vereador Mauro Zacher. Boa tarde, os presentes da mesa. Boa tarde a todos. Eu fui pega de surpresa, eu não esperava participar da mesa e muito menos falar. Mas me sinto honrada de estar presente nesse momento. O professor Pedro é uma figura muito importante na Faculdade de Ciências Econômicas e na URGS. A URGS é uma instituição muito forte e todos que participamos dela ou que passamos por ela, nunca mais vamos esquecê-la. Nós podemos sair da URGS, mas a URGS nunca sairá de nós. Então, nós somos orgulhosos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou orgulhosa de fazer parte da Faculdade de Ciências Econômicas, com todos os colegas que eu vejo aqui, e também com os meus colegas da URGS, onde nós temos ex-reitores presentes, e isso também é uma honra. Mas, professor Pedro, eu já lhe disse em mais de uma oportunidade, eu tive excelentes professores na URGS, mas eu tive o melhor professor da URGS, que foi o professor Pedro Fonseca. A forma como o professor Pedro leva o seu conhecimento, ela é muito natural, ela é muito tranquila e segura, e pauta a democracia, o bem-estar social, e isso é o que nós todos fazemos na Faculdade de Ciências Econômicas.
e é uma honra estar aqui, e me sinto realmente privilegiada por compor essa mesa. E, como eu disse, eu não escrevi o discurso, senão o senhor ficaria aí uns 5 minutos ouvindo tudo que eu gostaria de dizer. Fui pega de surpresa, mas me sinto realmente honrada. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse título de cidadão de Porto Alegre é extremamente merecido. Muito obrigada. Obrigado, Maria de Lourdes. Eu pergunto se mais alguém? Nosso presidente do Corecon, Mário de Lima. Boa tarde, vereador Mauro. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde a todos aqui presentes na mesa e os demais, as demais pessoas que estão acompanhando esse ato histórico e solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, local onde eu pude trabalhar aqui como assessor durante 5 anos e que muito eu lembrava das aulas do professor Pedro quando eu fiz mestrado na PUC, aluno do professor Adalmir Marchetti, que está ali sentado, também um grande professor. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina como aluno especial, né, uma disciplina especial com o professor Pedro na URGS, e onde eu aprendi muito economia brasileira, e para mim a principal referência da economia brasileira, de tudo que eu li até hoje, é com certeza o professor Pedro, né. A necessidade de vir aqui é justamente para confirmar isso, falar isso para ele, para todas as pessoas que estão aqui presentes e para os registros dessa casa. E nesse momento, né, eu sempre considerei que as ideologias são um vício das ideias, não importa quais ideologias sejam, né, às vezes as ideologias elas esbarram a alguns conhecimentos que nós podemos adquirir. E o professor Pedro é justamente aquela pessoa que sentou, pesquisou e desenvolveu um conhecimento e que leva para os seus alunos e para todos aqueles que conseguem conviver com ele, um conhecimento pleno no que diz respeito à história da economia brasileira, especialmente do papel relevante de Vargas na história do Brasil, que transformou não só a economia, mas também transformou a sociedade. Então, esse é um agradecimento, também agradecimento de todos os economistas do Estado do Rio Grande do Sul, e como representante dos economistas do Rio Grande do Sul, também reconhecimento dos economistas do Brasil pelo seu trabalho, e como também como ex-presidente do Corecon do Estado do Rio Grande do Sul. O agradecimento de todos os economistas se fazem na minha fala. Muito obrigado, professor. Obrigado, Mário. O senhor Jaderson, ok? Bom, boa tarde, presidente dessa sessão, vereador Mauro Zacher e demais autoridades já citadas, nomeadas, e colegas da participação dessa sessão, dessa mesa, e convidados. Eu não vou falar do Pedro, economista, porque a minha área é bem diversa, não fui aluno do Pedro. Então, a minha área é medicina, mas eu vou falar da dimensão humana do Pedro. O Pedro que eu conheci como gestor, mas, antes de tudo, como um homem voltado não só para as questões de país, de nação, mas preocupado com o bem-estar do outro. Eu convivi com o Pedro mais intensamente, acho que foi na FAPERGS, Pedro. E ali nós tivemos, foi uma época bastante atribulada, nós tivemos que fazer um movimento para a questão do 1,5% pela FAPERGS. Foi momentos difíceis, e o Pedro, mais do que um gestor, ele foi um conselheiro. Ele, com a experiência que ele tinha de vida pública, ele soube me ajudar e a direcionar em relação a alguns aspectos que eu era novato, inexperiente e, às vezes, impulsivo. Mas o Pedro, mais do que isso, no convívio que nós tivemos a seguir, quando ele foi vice-reitor, e nós tivemos um momento muito interessante, que era durante o desenvolvimento do projeto do Instituto do Cérebro, eu escutei muito o Pedro, porque ele tinha sempre essa visão, que eu digo, essa visão humanista.
Então, eu posso dizer que ele é um ser que nos orgulha, é um ser completo, porque ele nos fala da ciência, e ele militou fortemente disso, ele nos fala da capacidade de ensinar, mas ele também fala da capacidade de acolher, de reconhecer no outro algo que de especial, que deve ser zelado, que deve ser aperfeiçoado, e ele assim o fez comigo e com tantos outros que eu presenciei. Então, é uma honra estar nessa sessão. Pedro, realmente, tu é uma pessoa muito especial. Obrigado por existires e obrigado, Mauro Zacher, por ter a iniciativa dessa homenagem. Muito obrigado, Jaderson. Muito obrigado pelas palavras referidas ao nosso homenageado. Eu vou pedir para o nosso cerimonial nos fazer a orientação da entrega. Posteriormente, nós iremos escutar, então, o homenageado, né? Isso. Então, convidamos o vereador Mauro Zacher para proceder à entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Pedro César Dutra da Fonseca. Por favor, aqui embaixo, fica mais fácil para a fotografia. Vamos fazer lá embaixo juntos? Aí a gente faz uma foto geral. Vamos lá. Vamos descer junto para fazer com esses painéis a foto. Convidamos a esposa do nosso homenageado e os filhos Vicente e Lourenço, Dona Elizabeth e os filhos Vicente e Lourenço, por favor, para estarem aqui para a fotografia também. Convidamos a todos para ocuparem seus lugares. E ouviremos agora o novo cidadão de Porto Alegre, o senhor Pedro César Dutra da Fonseca. Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar e agradecer o presidente da sessão, proponente dessa homenagem, o vereador Mauro Zacher, a minha diretora, professora, também ex-aluna, Maria de Lourdes Furno, diretora da nossa faculdade, o senhor Jaderson da Costa, presidente do Instituto do Cérebro da PUC, um grande amigo e cientista que aqui engrandece o Rio Grande do Sul com o seu trabalho, o professor Lúcio Olímpio de Carvalho Oliveira, que é o presidente da DURGS, o senhor Mário de Lima, presidente do Corecon, que também foi meu aluno. Gostaria de cumprimentar os reitores aqui presentes, o professor Elgio Trindade,
professor José Carlos Ferraz Hennemann, a sua esposa Laís, que, entre outras virtudes, também é samborgense, e professor Carlos Alexandre Neto, que também aqui está presente. Gostaria de cumprimentar todos os amigos e amigas, ex-alunos, alunos, orientandos, que estão aqui presentes, os meus familiares, Lourenço, o Vicente, a Juliana, a minha neta Isadora, a minha mulher Elizabeth, e todos os colegas que estão aqui também presentes, que muito me honram, porque a gente sabe que os tempos são muito difíceis, e também os que estão nos assistindo em casa, que eu entendo perfeitamente, inclusive porque aqui nós teríamos um número restrito de pessoas, uma vez que o tempo não dá para ver aglomerações, né, como se diz. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que nos assistem, pois sei que muitos gostariam de estar aqui presente, e isso é totalmente previsível nessa situação inusitada que nós vivemos há quase 2 anos. Devo me dirigir inicialmente à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que ora me concede a honra do título de cidadão dessa cidade, que me acolheu quando saí de São Borja com 15 anos para cursar o ensino médio, ou secundário, como se dizia à época. O fato de ter sido aprovada a proposição do vereador Mauro Zacher, por unanimidade, para mim, mais do que uma praxe, é um fato que muito me honra, não por vaidade, mas por representar algo que vai em direção oposta à divisão e radicalização irracional por que passa o nosso país. Digo irracional não só pela ausência de plausibilidade, mas por seu caráter nefasto, já que sobejas experiências históricas demonstram que nações não suportam, no longo prazo, se manterem fraturadas, como nós estamos vendo hoje. Pois uma nação é mais do que um conjunto de indivíduos em um mesmo território, mas o compartilhamento de símbolos e objetivos comuns, capazes de lhe assegurar uma identidade. As divergências e diversidades, normais e sempre inerentes às sociedades complexas e às democracias, apontam para a civilidade na busca de soluções conjuntas, só possível com diálogo, respeito e convivência fraterna. Ou, como dizia o liberal Rui Barbosa, o respeito aos contendores contribui para que sintamos, dizia ele, no conflito dos antagonismos descobertos, a melhor garantia da nossa moralidade. Moralidade que ontem foi extremamente abalada no país, com a aprovação pelas 2 casas legislativas do chamado orçamento secreto. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o professor Cláudio Acurso, que me ligou pela manhã, me cumprimentando, que para mim é uma referência não só como economista, mas como pessoa, como ético, né, como pessoa de alta moralidade pública. E ele refletia em torno disso. Ele dizia: Pedro, nós estamos numa situação que parece que se pode fazer qualquer coisa. Tudo é permissível. A diferença é sobre quem faz. E me parece que essa reflexão dele, né, ela chegou nesse momento, com a aprovação de ontem, porque parece inusitado que os representantes do povo, eleitos por nós, queiram fazer um orçamento que nós não saibamos com o nosso próprio dinheiro. Isto é uma coisa inusitada em qualquer país do mundo civilizado. De certa forma, o honroso título que ora recebo oficializa o que a prática já consagrara. Moro nessa cidade pela qual tenho profunda admiração há mais de 5 décadas. Aqui estudei e casei. Aqui nasceram meus filhos e minha neta. Aqui fiz minha vida profissional.
Só dela me afastei para fazer doutorado. Porto Alegre tem algo raro que concilia, de forma bastante criativa e harmônica, um ar cosmopolita com a permanência de tradições, sem apagar a história antiga de capital provinciana e longínqua da corte imperial. O caráter cosmopolita da cidade não é só por ter uma grande orquestra sinfônica de nível internacional, como costumava lembrar o Érico Veríssimo, mas também por saber acolher os forâneos, seja de outros estados e países, ou do interior, como era meu caso. Eu nunca me senti fora do lugar desde que aqui cheguei. E saber receber os de fora, tão raro no mundo atual, quando há quem aplauda, quem constrói muros e expulsa imigrantes, eu considero que é a maior virtude de um povo, que Porto Alegre tem. Atesta tolerância, empatia, enfim, civilidade. A cidade tem aquela virtude do imaginário gaúcho de aquerenciar. E incorpora com intensidade e naturalidade a condição de ser capital de todos os gaúchos. Numa turma de aula, certa vez, por brincadeiras, contamos quantos teriam nascido aqui em Porto Alegre, e os que eram de fora, principalmente do interior. E eram 1/3 apenas os porto-alegrenses. E destes, muitos dos pais vieram do interior. O que era usual quando escolas e faculdades eram mais raras. E o estudantado animava a cidade, ainda pacata, com suas repúblicas, pensões, reuniões dançantes e festas. Também aqui não se vê a rivalidade, ou muito pouco, entre capital e interior, como é usual em vários estados brasileiros, inclusive aqui da região sul. E em outros países, como, por exemplo, a nossa vizinha Argentina, entre os que são de Buenos Aires e os que não são de Buenos Aires. A gente sabe que existe essa divisão, né? Ao contrário, né? Aqui em Porto Alegre nasceu o movimento tradicionalista, que, como vários antropólogos de nossa universidade mostram, apresenta a simbiose aparentemente contraditória de ser um movimento urbano que glorifica a vida rural. O cavalo, a música campeira, as danças e as lendas dos homens e mulheres do campo. Algo com força de fenômeno social, foi Porto Alegre adotar, por votação, como seu símbolo, o laçador. A figura do laçador é herança mítica do gaúcho da campanha, das missões, de parte do Planalto Médio, e não desta área de colonização açoriana, à beira de um imponente lago e muito mais próximo ao litoral do que da fronteira. Esse simples exemplo ilustra, para mim, de forma cabal, o que dissera há pouco sobre a capacidade de acolher e de sentir-se, não apenas por força de lei, mas de coração, como a capital de todos os gaúchos e de todos os que nela moram. Certa vez, em uma pesquisa, com a saudosa amiga e professora Sandra Pesavento, argumentei que Porto Alegre mostrava suas raízes provincianas, como herança histórica, nos nomes dos bairros. Muitos deles eram transportados do Rio de Janeiro, e nada mais provinciano do que querer imitar a capital federal. Petrópolis e Teresópolis, por exemplo, para mim era muito mais do que simples homenagem ao imperador e à imperatriz Teresa Cristina. Ela tinha a ver com esse padrão imitativo. E aqui também há bairros do antigo Rio de Janeiro: Glória, Santa Teresa, Humaitá, Boa Vista e até Ipanema. Sem contar que aqui, bem próxima, temos também a nossa Niterói. Mas é claro, né, vários bairros têm nomes com fortes raízes locais e mostram a nossa história, a nossa cara.
Bonfim, pelas pesquisas, pouco tem a ver com o padroeiro de Salvador, mas é fruto de uma realidade local, a capela do fim da linha da estrada, antes do portão da cidade, que era próxima a Santa Casa. Já a Cidade Baixa é uma tradição lusa, adotada em outras cidades de colonização portuguesa, pois é herança do centro de Lisboa, com a Baixa hoje ligada ao Chiado pelo elevador de Santa Justa. A minha atrai nomes que não são propriamente de bairros, mas, a meu ver, lúdicos, que dão poesia à cidade, aos quais nós já nos acostumamos e nem nos damos conta no dia a dia, como Alto da Bronze, Volta do Guerino, eu acho Volta do Guerino ótimo, Arraial da Baronesa, Ponta do Gasômetro, Praia de Belas. E já assumindo certo bairrismo, considero muito mais belos e sugestivos os nomes dos bairros com raízes locais, como Floresta, Caminho do Meio, Moinhos de Vento, Menino Deus, nome que o Caetano Veloso se apaixonou, primeira vez que viu, e compôs uma música, pois considerou que era o nome mais poético que ele via para um lugar, Menino Deus. Ele ficou extasiado com esse nome. Mas nada supera, a meu ver, termos um Partenon, fato pitoresco de um clube literário que dá nome a um bairro, que com audácia criativa, inerente aos escritores e artistas, de recriar nos Pampas a parte alta de Atenas, um Partenon, como uma ode à cultura clássica, o que realmente marca e metáfora de uma força poética insuperável. Entendo que o que mais devo fazer aqui hoje é agradecer. Os que esperavam que eu fosse falar de economia vão se sentir frustrados. Mas entendo que a solenidade é uma homenagem, e a situação econômica do país, já conhecida por todos, iria contra o espírito da sessão. Talvez só para não pecar por omissão, eu diria que, na verdade, a pandemia apenas aguçou e escancarou problemas já existentes, embora hoje sirva de pretexto para justificar o injustificável. Antes dela, em 2019, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados, o que é inconcebível em uma nação que tem tanto por construir. O baixo crescimento do país, a desindustrialização acelerada, a estagnação dos investimentos e da produtividade perduram 4 décadas, que com altos e baixos idas e vindas, acaba o país ficando no mesmo lugar. Mesmo certa melhoria no índice de Gini, que mede a distribuição de renda, atualmente retrocede. Enquanto isso, novas gerações vão nascendo e sem perspectivas, muitos sonham sair do país para buscar oportunidades. A lembrar a figura da viagem redonda do Raimundo Fauro, a ideia de um futuro promissor que não se materializa, pois se acaba sempre retornando no mesmo lugar. Ao quadro se soma agora a inflação, alimentada pela crise política e por testes a cada dia às nossas instituições permanentes consagradas na Constituição. A inflação com estagnação estrutural, para a qual, na sabedoria convencional dos economistas, para usar a expressão do Antônio Barros de Castro, e que engloba os ortodoxos e os heterodoxos, temos poucos instrumentos de política econômica para enfrentar. O real já é, dentre as moedas, uma das que mais sofreu depreciação nos últimos 2 anos, o que limita a política cambial e reflete a falta de credibilidade no país, aqui dentro e lá fora. O déficit atinge nível sem precedentes, sem que a economia reaja, como era de se esperar, devido à incerteza e à falta de clima e de confiança para investir. A política monetária, o único instrumento restante, tem a forte contraindicação de pretender enfrentar a inflação com a elevação dos juros, o que realimenta o desemprego e a inibição dos investimentos. Acredito que a reversão desse quadro não ocorrerá
por mera manipulação dos instrumentos convencionais de política econômica, os quais são de limitada eficácia em momentos excepcionais de crises políticas e estruturais graves. Só se materializará, a meu ver, se forças sociais e políticas forem capazes de firmar um grande pacto assentado em um projeto de desenvolvimento para o país, cujo norte seja o crescimento com distribuição de renda. Bem, por visto, eu acabei falando para mais em economia do que eu pensava. Então, eu quero realmente, hoje, agradecer essa homenagem a todos que contribuíram para ela. Inicialmente, ao vereador Mauro Zacher, pela honra de ter proposto a casa, e eu vou falar um pouquinho sobre o trabalhismo. Ele é uma pessoa que vem de origens trabalhistas. Certamente essa homenagem também é por parte dos meus estudos sobre Vargas, apesar de que nessas alturas da minha vida eu escrevi sobre quase todos os governos republicanos, mas inicialmente foi o meu trabalho. Agradecer a toda a equipe do gabinete, na pessoa da Milena, que foi incansável durante todo esse período que nós dialogamos. Na verdade, para mim é uma honra, porque eu não tenho partido. É um pouco contraditório, porque eu acredito que a cidadania civil completa se dá quando as pessoas têm partido, e eu acho mais ainda, eu acho que deveriam se filiar em partidos. Mas é um pouco fazem o que eu digo, não façam o que eu faço. Então, não é por falta de partidos, no Brasil tem mais de 30, nem por falta de convites que eu já recebi de partidos dos mais diferentes espectros políticos, alguns dos quais até inconfessáveis, mas recebi. Mas, em parte, isso ocorreu porque eu acho que partido exige disciplina. Eu acho que ter de um partido para dizer que não faz muito sentido. E a dinâmica dos partidos é muito diferente da dinâmica da academia. E eu, como escrevo, pesquiso, prezo também muito a minha liberdade de pensar e de escrever. Eu sei que muitas pessoas são partidárias e conseguem fazer isso sem nenhum problema. Para mim, é um pouco mais difícil. Então, em certo instante da minha vida, eu preferi ter essa liberdade. Então, o professor Elja Mercedes, que são cientistas políticos, eu adorei quando me considerei eleitorado flutuante. Aquela pessoa que, em cada eleição, escolhe quem acha melhor em cada circunstância. Embora eu acredite que, ao não ter partido, não quer dizer, evidentemente, que eu não tenha posição política. Aliás, quem é de São Borja, é muito difícil não ter posição política, porque lá a pessoa pode não ter time, mas partido e posição se tem. Isso é uma tradição de muitos anos, dentro da cidade, da perspectiva. Quer dizer, eu discutia política com meus colegas no primário, correto? E se brigava a pau por política. Então, eu me lembro, por exemplo, na eleição do Jânio se usava vassoura, que era do Jânio Quadros, eu usava a espada, porque eu era do lote, a minha família votava. Então, era uma tradição que naquele momento se fazia. Então, vereador, eu me sinto muito honrado, a questão do trabalhismo me remete realmente a São Borja, que é considerado o berço do trabalhismo. Não adianta eu querer dizer para as pessoas que eu escrevi muito sobre o Getúlio e outros, o próprio Jango e outros personagens, por ser de São Borja. Porque Machado de Assis tem uma frase que ele diz que a história se tece com fios invisíveis. E talvez sejam os fios invisíveis do cérebro, aqui com desculpa do professor Jaderson, do meu inconsciente, que também me levou. Mas, na verdade, consciente não foi. A ideia de fazer minha tese do Vargas foi do meu orientador, que é uma figura rara, é um paulista que gosta do Getúlio. E ele me incentivou a fazer esse trabalho. Então, dali, isso aí deslanchou de uma forma normal. Claro, que o fato de ser de São Borja contou, é inegável.
porque, na verdade, nós somos, né, a minha casa é vizinha dos Vargas, do mesmo quarteirão. Na verdade, são vizinhos de muro, como se diz. As famílias se conhecem desde o meu avô e bisavô, com o general Vargas, que era o pai do Vargas, né? Eu pouco convivi, porque vocês sabem, eu nasci em 54, que foi o ano que o Vargas morreu. Então, eu não cheguei a conviver com a pessoa dele, mas, claro, com os descendentes. Eu acho que a Celina Vargas do Amaral Peixoto deve estar nos assistindo. Ontem troquei uma mensagem com ela por WhatsApp. E, bom, então há essa relação, né? E, assim como os Goulart não era tão próximo, não sei se o Pedro Sérgio está aqui presente, o Pedro Sérgio Guimarães, foi o vereador que, inclusive, me propôs o título de São Borgense Ilustre, que é um título que muito me honra lá em 1990, vocês imaginem. Mas, como eu dizia, né, que o Goulart não era tanto, porque o Goulart não era vizinho tão próximo, mas tinha uma relação muito próxima, porque a minha mãe foi colega de aula do Jango, quando pequena, né, quando criança. E eles ficaram amigos, vamos dizer, né, a vida inteira. Né, uma amizade que também era de família, mas era muito mais próximo, no caso, com a minha mãe. Já os Vargas eram mais com o meu pai. Bom, na verdade, o trabalhismo, né, o que eu ia dizer para o vereador, né, minhas reflexões sobre o trabalhismo me levam a crer que o trabalhismo é uma coisa muito particular do Brasil, esse trabalhismo brasileiro. Ele não é uma cópia dos outros países. Apesar de ter nome parecido com o trabalhismo inglês, ele é muito diferente. Porque quem foi meu aluno pode até ter ouvido alguma vez, ou lido, né? O trabalhismo brasileiro, de um lado, ele vem da social-democracia europeia, ele é influência de três correntes que, na verdade, para mim, são até de difícil conciliação. Por isso que ele se torna um fenômeno muito peculiar e criativo. De um lado, a social-democracia europeia, que era o entendimento que poderia haver mudanças sociais dentro da sociedade capitalista. Isso começa com o Bernstein, em 1898, na Alemanha, né, que é um rompimento com a esquerda tradicional ao fazer essa proposta, e uma proposta de conciliação com democracia, né? Então, isso aí é uma das correntes, e foi a que influenciou o trabalhismo inglês. E isso foi assumido, não é, pelo PTB, pelo trabalhismo brasileiro. Evidente que, quando eu estou falando em PTB, eu estou falando naquele PTB, daquela época e não de hoje. Agora, aqui no Brasil, ele teve uma coisa muito criativa, que ele se uniu com o positivismo que era arraigado no Rio Grande do Sul, que não era o caso da Europa. E o positivismo foi importante, né, com o Júlio de Castilhos, com o Borges de Medeiros, porque trazia a ideia de progresso. E essa ideia de progresso é que vai resultar no desenvolvimento e no desenvolvimentismo. Isso não existia na Europa, porque a Europa não era subdesenvolvida. O trabalhismo europeu não tinha essa preocupação com o subdesenvolvimento, como aqui foi. Então, também o trabalhismo brasileiro era um projeto de industrialização do país, que não deixa de ser interessante, até contraditório, porque ele parte de líderes rurais, né, que Targa, que estudou muito isso, né, de líderes rurais, como era o caso do Getúlio e do próprio Jango. O professor Elzo tem uma pesquisa interessantíssima, que deve ser lá dos anos 70, onde ele mapeou os votos do PTB e ele notava o seguinte, que o trabalhismo no Rio Grande do Sul era forte na grande Porto Alegre, onde tinha a base operária, e na fronteira, que era a região do latifúndio. Então, era a fronteira, Bagé, Livramento, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, eram os lugares onde existia, muito menos na Serra, né, do que nessas duas regiões. E que é muito interessante, né, que foi um desafio para nós explicarmos, né, Targa, como é que surge esse projeto justamente num setor agrário, que desafia muito quem vê a história de uma forma mais esquemática. Mas, além de se juntar com o positivismo, que dá esse projeto de desenvolvimento, o trabalhismo brasileiro ele teve uma outra influência, que é da doutrina social cristã.
cuja maior expressão foi o Alberto Pasqualini, como também o Fernando Ferrari, pai do Ferrari, que está aqui sentado, nosso colega, né? Siegfried Heuser. Também foi uma forma de entrar na região de colonização italiana e alemã, né? E aí com defesa, inclusive, da pequena propriedade, da reforma agrária, que era uma coisa muito forte dentro da igreja, porque os padres eram muito de formação italiana e provindos da pequena propriedade, e não lá da grande propriedade rural, geralmente, né? Então, isso foi muito forte nessa fusão, né? O que torna uma coisa muito criativa, que não teve em nenhum outro país do mundo, inclusive com bases filosóficas antagônicas, porque a ideia cristã, uma ideia espiritualista, idealista, completamente diferente do positivismo agnóstico e nada a ver com a social-democracia. Ao contrário, na Europa, os partidos sociais-democratas são rivais da democracia cristã em vários países, né? E aqui, claro, que nem todos os cristãos, porque esses cristãos que eu estou falando não são só católicos, também tem luteranos e muitos metodistas dentro, que era o Rui Ramos, o outro deputado, que vai ter essa mensagem cristã dentro do PTB. Então, é uma coisa, né, que eu acho muito interessante, porque ele não é a ideia de antropofagia, de pegar uma ideia de outro lugar e simplesmente adaptar para cá. Ao vir para cá, ele, ao se somar com essas outras correntes, ele se tornou com uma cara, com um fenômeno extremamente particular, né? E eu acho que só no Brasil. Há em outros países influência do positivismo, mas não da forma que foi aqui no caso brasileiro. Bom, eu não poderia, antes de terminar, né, deixar de agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, que hoje é muito importante também, eu considero, nessa homenagem, porque é um momento em que se faz uma campanha muito grande de desmoralização, ou querendo atacar a academia, os órgãos financiadores e a ciência de uma forma geral. Então, o reconhecimento, a mim que sou dedicado há 50 anos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vou dizer para vocês, por que eu digo 50 anos, não é porque eu sou tão velho também, é porque eu fiz o 2º grau na URGS. Quando eu vim de São Borja, eu estudei na escola técnica, eu estudei contabilidade, eu acho que a professora Maria de Lourdes não sabe que eu fecho o balanço até hoje, que dá gosto, viu? Não esqueci. Então, ali, quer dizer, eu já fiz o 2º grau na faculdade, né, o ensino médio, depois eu fiz a faculdade. Uma coisa interessante, né, que a minha aula de pós-graduação, que era lá no fundo da faculdade, na época, era a mesma aula que eu fiz o 2º ano do 2º grau. É uma coisa rara de acontecer, né? De tal maneira que eu acho que quando eu morrer eu vou ficar naquela esquina ali da João Pessoa, né? Porque eu fiquei desde aquela época, né? Depois eu me tornei professor com 23 anos, né? Por uma conjuntura, o professor Carrion foi eleito diretor da faculdade, então eu entrei como colaborador. Quando eu falo professor Carrion, não é o Carrion Júnior, que era seu companheiro de partido. O Carrion Júnior foi meu paraninfo de turma, eu estou falando do pai dele, que era o professor Francisco Machado Carrion, né? Que, aliás, era um grande representante dessa elite cristã, mas não trabalhista, era do outro grupo. Bom, então a URGS, né, eu tenho essa dedicação por muito tempo, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer um relato a convite do professor Elgio, que uma vez organizou, quando era reitor, um livro, não sei se o senhor lembra, que era URGS, Identidade e Memória. E eu fui convidado para ser a fazer o depoimento. Então, uma coisa que muito me orgulha, né? Eu não sei quantos alunos eu já tive na minha vida, não dá para contar, de graduação, pesquisa, enfim, né? Mas eu tenho mais de 100 orientandos de graduação, de TCCs e iniciação científica, 50 mestres, exatamente 50 hoje, né? E 38 doutores, para sair um 39, talvez até o fim do ano, se der, mas talvez no início do ano que vem.
Me orgulha muito, né, ter formado 50 mestres e praticamente 40 doutores, muitos dos quais estão aqui presentes hoje. E o que é interessante, eles não têm pensamento único. Eu tenho orientandos dos mais diferentes matizes e approaches teóricos, porque a última coisa que eu pergunto para o orientando é qual é o apito que ele toca, né? E sim a qualidade do trabalho que ele pretende fazer. Então, vocês vão ver que é um grupo bastante diversificado, esse meu grupo de orientandos, e que me honra e que eu gosto muito deles. E também agradecer, obviamente, a minha família. Que estão aqui presentes, né? A Beth, minha mulher, já falei, o Vicente, o Lourenço, a Juliana, a Isadora, que eu acho que dormiu, também está a Cláudia, a Ana Carolina aqui presente. Costumo dizer, né, que como eu vim cedo do interior, sempre família para mim foi uma coisa muito importante. E é importante, sempre foi muito importante. Então, não é redundante tudo que eu vou dizer de agradecimento a eles. Só gostaria de lembrar, né, para os dois guris, que também o nome do nosso time é Porto Alegrense. Eu já era Porto Alegrense antes de vir para cá. Porque, na verdade, Grêmio quer dizer associação, clube, sociedade. E o nome dessa sociedade é Porto Alegrense. Então, mesmo em São Borja, o meu time já era Porto Alegrense, né? E também o mesmo deles, né? Eu pedi para a cerimônia, para o cerimonial, né, que o normal em cerimônias como essa, que venham se cumprimentar aqui. Eu acho que é uma coisa meio complicada na pandemia. Então, o que eu sugiro, né, eu acho que todo mundo é de máscara, aqui todos estão vacinados, ninguém é negacionista. Eu acho que nós podemos, se quiser, trocar uma palavra lá fora, que eu acho que ao ar livre nós todos vamos nos sentir mais seguros, né? Eu acho que é uma coisa que nós podemos nos ajudar para todos. Eu agradeço a todos os presentes, né, os colegas que aqui vieram, muitos não saíam desde março do ano passado, né? Outros que não puderam vir. Agradeço aos meus alunos, ex-alunos, que me mandaram mensagens, que disseram que vão assistir, enfim, e que podem estar nesse momento nos assistindo. Muito obrigado, vereador. Para mim é uma honra e uma satisfação essa sua homenagem. Muito obrigado. Professor Pedro Fonseca, nós estamos já encaminhando para o final dessa sessão, pois o Zé vai aqui nos orientar, mas eu queria, antes de finalizá-la, fazer um registro aqui, eu acho muito importante nos dias de hoje, não apenas porque tenho tido a oportunidade de estar lá na universidade e dividindo com vários professores que estão aqui, reencontrando outros amigos, enfim. Mas eu quero registrar aqui, eu sou um vereador já de 5 mandatos, né? E eu quero registrar para vocês que, durante esses 5 mandatos, seria incontável as vezes que eu pude contar com a Universidade Federal, né? Nas diversas comissões. Está aqui o professor Adalmir, que é o nosso coordenador lá da PUC, da onde eu fiz a minha formação de economista na PUC, da qual eu tenho um grande carinho especial. A minha vida política inicia na PUC, no movimento estudantil, eu tenho um carinho muito especial. Mas eu quero registrar porque, nos dias de hoje, nós estamos num momento tão difícil da política, e eu quero registrar isso, Pedro, porque a Universidade Federal tem sido uma parceira de todos os momentos dessa casa, seja no plano diretor, o professor Fábio, que é o meu orientador, vários momentos a gente faz debate, aqui na casa, a professora Rosa aqui, permanentemente na Comissão de Orçamento. A Universidade Federal tem sido presente, sempre que chamada aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu quero fazer esse registro, porque essa casa aqui conta ao longo da sua construção, ao longo da sua história,
com o capital intelectual dessa Universidade Federal que tanto nos orgulha. Então, faço registro a todos que estão aqui. E eu não queria deixar de encerrar aqui a sessão, porque eu fiz aqui uma gafe, eu não registrei aqui os teus familiares, que já foram aqui tão lidos aqui pelo cerimonial, mas quero agradecer a presença da tua esposa, a Elizabeth, aos teus filhos Vicente e Lourenço, da neta Isadora e da nora Juliana, e também dos ex-reitores que também estão presentes aqui, o Alexandre Neto e o Hennemann, que estão aqui presentes conosco. Enfim, espero que a gente possa ter feito, da tarde de hoje, uma grande homenagem a essa figura que compõe aqui o hall dos nossos cidadãos porto-alegrenses. Muito obrigado, Pedro, quem está muito honrado em poder propor esta casa. Eu tenho certeza que não é este vereador, mas é esta casa aqui, através dos seus 36 vereadores, que votou por unanimidade esta singela homenagem ao querido professor. Um grande abraço. Passo agora para o nosso cerimonial. Nós temos também o professor Elgio Trindade, que também foi reitor. Então, nós temos 3 ex-reitores aqui nessa homenagem. Muito obrigado, professor Elgio. Senhor presidente, antes de nos encaminharmos para os ritos finais dessa cerimônia, vamos reforçar, então, o pedido do nosso homenageado para que os cumprimentos ocorram respeitando as normas de distanciamento da Covid na área externa do plenário Otávio Rocha. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada essa solenidade. Uma boa noite e um bom final de semana para todos.